Mas é que se agora pra fazer sucesso todo mundo tem que reclamar, eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. É o seguinte, eu encontrei um vídeo lá de um canal católico. E esse canal católico, o rapaz gravou um vídeo falando sobre a Igreja Católica e o desarmamento. Que a Igreja Católica fala sobre o católico, o cidadão, ter uma arma, né? Aí eu comecei a assistir o vídeo e, para variar, eu discordei do vídeo dele. Então toda a fundamentação dele basicamente é usando a DSI, né, o Doutrina Social da Igreja. Então, primeira fonte que ele usa, o parágrafo 2265 do Catecismo fala do Estado como o único que pode fazer uso da força para defender a sociedade. Mas aí, então ele usa o Catecismo, e Catecismo número 2265, 2315, 2263, é o que ele usa no vídeo. É a mesma coisa que ele colocou na descrição. Então eu vou botar aqui, eu não vou conseguir apresentar o vídeo, e eu separei então as partes que ele comenta sobre o catecismo, né? Então o vídeo dele gira em torno disso. Ele fala que a igreja não defende que a pessoa tenha arma. Só que ele também não consegue provar que a igreja proíbe que a pessoa tenha arma. Isso que é o principal ali que eu achei estranho no vídeo dele. Ele não consegue achar nada, nenhuma base no ensinamento da igreja proibindo o católico de ter arma. Eu pergunto, como que não tem nada da igreja? Né? Há concílios da igreja, há concílios que pregaram cruzadas, né? Há papas, documentos papais que incentivaram as cruzadas. Você pega aqui no pontificado, eu vou pegar como exemplo a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente ouve um cara falar uma coisa dessa, que são as cruzadas. Você pega aqui no pontificado do Papa Silvestre II, já o Papa Silvestre II, por volta do ano 1000, ele já pregava as cruzadas. O Papa Sérgio IV, no ano 1010, também pregou a cruzada. O Concílio de Clermont autorizou a cruzada. Nós temos o Papa Gregório VII, que pegou e mandou soldados, né, para ajudar a Igreja Oriental, os católicos orientais. O próprio Papa, o Gregório VII, ele falou: eu preferi expor a minha vida para libertar os lugares santos do que comandar o universo. O próprio Papa disse: se eu tivesse que pegar em arma e ir para a luta, eu ia. Entendeu? E vale a pena lembrar que nessa época aqui nem havia o conceito de Estado. Então, se a pessoa falar, não, os cruzados eram exército, eram coisa do Estado. Errado. Cruzados não eram um exército. Nem havia Estado. Os cruzados eram pessoas que se bancavam. Cada cruzado bancava a sua cruzada. Cada cruzado bancava o seu cavalo, as suas armas, a pessoa que ia cuidar do cavalo, cuidar das armas, a sua armadura. Não havia exército. Exército é um conceito mais moderno, o Estado é um conceito mais moderno, entendeu? Então, quando uma pessoa fala que não existe nada na igreja, a primeira coisa que vem na cabeça são, né? Inclusive, a igreja dava indulgência plenária para os cruzados. A gente tem aqui o Concílio de Clermont, em 1295, pronunciamento do Papa Urbano II, durante o Concílio de Clermont. Aqui, pegando só uma parte da fala dele, ele fala: não se trata já de vingar as injúrias dos homens, mas da divindade. Não se trata já de atacar uma cidade ou um castelo, mas de conquistar os santos lugares. Se triunfais, serão a vossa recompensa as bênçãos do céu e o reino de Deus e os reinos da Ásia. Mas se vocês sucumbirem, conseguirão a glória de morrer no mesmo lugar que Jesus Cristo. E Deus não esquecerá que vos tem visto em sua milícia santa.
Não vos retenha em vossas casas covardes afetos, nem sentimentos profanos, soldados do Deus vivo. E ele fala que não tem nada. Tem um concílio, tem um papa se pronunciando num concílio, incentivando a guerra, dando indulgência plenária. Nós temos São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval era o santo que ele abraçou, praticamente ele foi o patrono dos templários. São Bernardo de Claraval era a pessoa ali responsável em arrebanhar pessoas para partirem na cruzada. E nas cruzadas nós temos bispos, nós temos o núncio do Papa, ele participava, pegava em arma e ia junto nas cruzadas. Como a pessoa fala que não há na história da igreja nada que mostre que a igreja um dia incentivou o uso de armas? Entendeu? Nós vemos a igreja, o Papa canonizando os cristeiros que pegaram em armas para lutar lá na guerra civil no México. Se é uma coisa errada, como que o Papa canonizou os cristeiros? Mais de 30 cristeiros. Nós temos na época do Brasil Colônia, né? No século XVI ainda, bispos, padres, católicos índios, católicos portugueses, católicos escravos africanos, pegando em armas para lutar aqui contra os holandeses, aqui no Nordeste do Brasil. E muitos deles já foram beatificados, alguns canonizados. E como que esse cidadão, ele vem falar que nada na história da igreja, não existe nada? A legítima defesa pode ser não somente um direito, né, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida dos outros. Ponto. Aí o parágrafo continua. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Então, aqui, em primeiro lugar, esse parágrafo está dividido em 3 partes. A primeira parte fala: a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida dos outros. Pronto, é a primeira parte. Então, toda pessoa que é responsável pela vida de alguém, isso inclui um pai de família. O pai de família é responsável pela vida daquelas pessoas que dependem dele, seus filhos, sua esposa. É um exemplo. Então, esse parágrafo é dividido em 3 partes. A segunda parte fala o seguinte: preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. Aqui não tem nem o que comentar. Aí vem a terceira parte. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Aí, nessa terceira parte somente, aí sim, está atribuindo uma função àqueles agentes do Estado. A primeira parte fala de modo geral. Essa terceira parte, última, né, que fala que em repelir os agressores da comunidade civil. O que ele quer dizer é o seguinte: para prender ladrão, não é para usar o cidadão comum. Aí sim, para prender ladrão, para correr atrás de ladrão e para fazer cumprir a lei, aí cabe a autoridade civil. Mas lá na primeira parte, no que se trata da legítima defesa, e não correr atrás de ladrão, lá sim, está falando de modo geral. Uma hora ele fala, não pode agir em legítima defesa. Outra hora ele fala, pode. Mas você não pode matar intencionalmente. A morte tem que ser um efeito colateral da legítima defesa. Então ele entra em contradição. Porque é lógico, você defender uma coisa tão ridícula como essa, inevitavelmente você vai entrar em contradição. Então, ele citou somente uma parte desse parágrafo aqui do catecismo, e eu vou citar a parte inteira, que fala o seguinte: o amor por si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio.
mesmo se for obrigado a matar o agressor. Ele pulou essa primeira parte, convenientemente. Essa parte aqui foi muito bom para ele ter pulado para o argumento dele, né? Mas essa primeira parte você vê. A pessoa que matar não é culpada de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Se você for um sniper, vamos simular, por exemplo, um sniper que está em cima de um prédio, mirando num bandido que está com uma vítima, abraçada com uma vítima e apontando uma arma para a cabeça dela. Aquele sniper, ele tem que matar, dar um tiro bem no meio da testa, um tiro certeiro para matar, para o agressor ter uma morte instantânea. Aquilo lá é uma legítima defesa. Ele está defendendo a vida do inocente. Não a dele, mas de outrem. Então, ele está literalmente com a intenção de matar o bandido. Só que a morte do bandido é um efeito colateral. Mas ele tem que matar. E isso que o catecismo fala nesse parágrafo 2264. Se for obrigado a matar o agressor, você não é culpado de homicídio. Você age em legítima defesa e isso passa a ser lícito. Então você vê que ele omitiu essa primeira parte para adaptar esse parágrafo no argumento dele. Então, para não prolongar, eu separei as outras partes do catecismo aqui, mas para não prolongar, eu vou resumir então, né, as outras partes que ele fala do catecismo. Ele fala o seguinte: o catecismo entrega ao Estado, né, a legítima defesa. Ele fala que somente o Estado pode exercer a legítima defesa. O cidadão não, a pessoa não, o católico não. Então você, pai de família, se você está na sua casa e a pessoa arromba a porta da sua casa para estuprar sua filha, para estuprar sua esposa, para matar o seu filho, você não pode pegar um pedaço de pau e quebrar na cabeça dessa pessoa. Ao invés disso, você tem que pegar o telefone, ligar para o 190, chamar a polícia, sentar no sofá e esperar a polícia chegar. Enquanto isso, você não pode agredir, fazer nada com o invasor, né? Então você espera a polícia chegar. Ó, o rapaz está começando a tirar a roupa da minha esposa para estuprar ela, tá? Não demora não, polícia. E senta no sofá e fica esperando. Isso é o entendimento dele do catecismo da Igreja Católica. Cara, dá nojo. Quando eu vejo uma pessoa falando isso, Cláudio, um católico falando isso, eu consigo entender porque muitas pessoas têm aversão à Igreja Católica. Um ateu, né? um libertário. Por que eles têm aversão à Igreja Católica? Eu também, se eu não fosse católico, se eu não conhecesse o catecismo da Igreja Católica e ouvisse esse cara falar, eu também ia ficar revoltado com a Igreja Católica. Eu nunca iria querer participar de uma igreja dessa. Então, você que está ouvindo a gente, o catecismo, sim, ele dá a você, católico, o direito de legítima defesa. É ridículo se não desse. O próprio Papa, ele usa armas para se defender. Se a pessoa não é católico e vê um cidadão desse falando uma coisa dessa, lógico que ela vai ter uma antipatia pela Igreja Católica. Então, essa aqui eu peguei uma imagem de um Papa, num Papa móvel. Só aqui nessa imagem, o Papa está cercado por 14 seguranças armados. E como que o Papa vai ser contra a legítima defesa? Fala para mim. Né? Eu que sou católico, eu entendo que o Papa está agindo certo, porque o Papa tem que cuidar da vida dele. Só que uma pessoa que não é católica e ouve um cidadão desse aí falar, não vai pensar como eu. Vai achar que é hipocrisia. E com razão. A pessoa vai falar, não, como é que o Papa anda rodeado de guarda e é contra? Aqui outra imagem que eu estou colocando aqui é a imagem da guarda suíça. Guarda suíça é a guarda oficial do Vaticano. E não se engane vocês, né? Às vezes a pessoa vê a guarda suíça e pensa assim, não, isso aí é só para enfeite, olha o tipo dos caras. Os caras tudo coloridinho, com essa roupa aí, isso aí é brincadeira. Mas não é. A guarda suíça, aquela que cuida do Papa, que está no Vaticano, ela é elite. É elite da guarda da Suíça, do exército suíço. É elite, é a nata. São soldados mais treinados do exército suíço.
são as pessoas que são escolhidas para fazer parte da guarda do Papa. Entendeu? Então não se engane quando você vê esse pessoal coloridinho aí e vestidinho de palhaço, você fala, não, esse pessoal que cuida do Papa tá de brincadeira. Não tá. Não tá. São soldados treinados. Né? Aqui uma imagem aqui de um soldado suíço. Então, como? Como que o Papa pode ser contra armas, pode ser contra a legítima defesa, se o Papa usa? É aquele fundamentalismo bíblico que todo protestante tem, né? Então, se não fala especificamente em arma de fogo, não pode interpretar como sendo arma de fogo, né? Então, como na Bíblia não fala sobre clonagem de células troncos, clonagem de ser humano, a Bíblia não fala de maconha, a Bíblia não fala de inseminação artificial, então a gente não pode proibir isso, porque a Bíblia não fala. Então você vê que é o fundamentalismo bíblico de protestante que esse rapaz usa, né? Para interpretar esse texto, ele usou a nota de rodapé da Bíblia do Peregrino. E essa nota de rodapé da Bíblia do Peregrino, ela interpreta a palavra de Deus mencionada na Bíblia como sendo a Bíblia. Então já é o primeiro ponto falho aí. Quando a Bíblia fala em palavra de Deus, não está falando em Bíblia. Isso aí é argumento protestante. Se você falar que a palavra de Deus que está escrito na Bíblia é a própria Bíblia, isso é argumento protestante, é ridículo. É o primeiro ponto que é ridículo, que eu discordo. O segundo ponto, que foi o que gerou meu comentário no vídeo dele, né, é o seguinte, que ele fala que a espada desse texto, né, eu vou ler o texto aqui então, para o pessoal entender o que a gente está falando, vou ler rapidinho. Né, de Lucas 22, capítulo 34, acho que até 34 em diante. Jesus respondeu-lhe, digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Eu coloquei esse versículo para vocês entenderem o contexto. Depois ajuntou, quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Jesus está dizendo o seguinte, quando eu mandei, quando vocês partiram, né, atendendo a minha ordem, quer dizer, eu garanti para vocês a sobrevivência de vocês. O fato de vocês terem partido sobre a minha ordem, que quer dizer que nada iria acontecer a vocês. A segurança de vocês estava garantida, porque vocês estavam indo e eu estava dando a ordem. Eu ia garantir a segurança de vocês. Aí o texto continua. Mas agora disse-lhes ele, aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. O que ele quis dizer é o seguinte, a partir de agora, vocês vão e eu não estarei aqui para garantir para vocês a segurança de vocês. Então vocês vão preparados. Aí o texto continua, pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Com efeito, aquilo me diz respeito, está próximo de se cumprir. Então o texto é claro aqui. Só que é o seguinte, ele interpretou essa espada como sendo a espada do Espírito Santo. Ele quis dizer o seguinte, eu estou com vocês. Só que quando eu partir, vocês vão ter que se munir do Espírito Santo. Então, quando eu escutei isso no vídeo dele, a primeira coisa que veio na minha cabeça é a heresia das 3 eras, que foi pregada por Montano, foi pregada por Joaquim de Fiore, se eu não me engano foi pregada também pelos jansenistas, aquela heresia das 3 eras, a era do pai, que somente o pai atuava, a era do filho, que somente o filho atuava, e a era do Espírito Santo, que somente o Espírito Santo atua, que é o que nós estamos vivendo. Quando eu escutei ele falando isso, que a espada que os apóstolos iam precisar usar depois da partida de Jesus Cristo era a espada do Espírito Santo, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, essa heresia. Então eu comentei no vídeo dele, você quis dizer então que quando os apóstolos foram pregar, quando Jesus Cristo estava vivo, eles estavam sem o Espírito Santo. E eles só iam receber o Espírito Santo para pregar depois que Jesus Cristo partisse. É isso que eu comentei no vídeo dele. Ele falou, não, você está distorcendo o que eu falei. Mas foi isso que eu entendi.
Quer dizer, hoje vocês não estão precisando do Espírito Santo, só que amanhã vocês vão precisar. Então, o texto continua. Então Jesus pede para os discípulos comprar arma, né? Aí continua o texto. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Tem a questão do basta. Eu queria tratar dessa questão aí do basta. Porque ele fala o seguinte: esse basta que Jesus disse, ele dá a entender que é Jesus dando uma bronca, ficando bravo, perdendo a paciência com os discípulos. Mas se fosse Jesus dando uma bronca e perdendo a paciência, ia ficar estranho o texto acabar ali. Jesus dando uma bronca e fica por isso mesmo, e vira as costas e vai embora. Fica estranho. Mesmo porque depois a gente vai ver na sequência que mesmo Jesus falando basta, né, e os discípulos interpretando aquilo literalmente, né, eles mesmo assim pegaram essas 2 espadas e levaram com eles. Então, se Jesus tivesse falado para eles, não é para levar essas espadas, vocês estão interpretando literalmente, de forma errada, eles não levariam a espada. Toda vez que os discípulos entendiam algo que Jesus falava de forma figurada, literal, tá? Jesus explicava. Tanto é que é o que a gente fala. Jesus, quando os apóstolos falavam, por exemplo, Lázaro dorme, Jesus falava, na verdade, Lázaro morreu. Então, o que ele fala assim, se ele dorme é porque ele vai sarar. E Jesus explica, olha, Lázaro, na verdade, morreu, bateu as botas. E você vê, é como eu falei, se Jesus não estivesse falando no sentido literal, e ao invés ele estivesse dando uma bronca, porque os discípulos entenderam no sentido literal, era natural que os discípulos não levassem as 2 espadas. Só que eles levaram. Inclusive, Pedro usou uma delas, né? Só que o problema desse texto aqui é que esse basta é uma palavra que tem sentidos, tem mais de um sentido. E são exatamente sentidos opostos. Pode ser usada, essa palavra basta, pode ser usada no sentido que ele usou. Só que pode ser usada em outro sentido também. Mas só que você tem que usar os 2 sentidos e ver qual que tem mais coerência com o texto. Porque lá no dicionário fala, basta, é uma expressão usada para mandar parar uma ação ou para fazer calar. É como se fosse um chega. Pronto, cala a boca. Pode ser usada da forma que ele usou, sim. Só que se você usar dessa forma, não faz sentido, não tem coerência no texto. Porque Jesus dá uma bronca, e mesmo dando uma bronca, os discípulos levam a espada? Não faz sentido. E mesmo assim, Jesus não daria uma bronca e ia ficar por isso mesmo. Vai dar uma bronca, vai cala a boca, e vira as costas e vai embora. Não tem sentido. Só que se você for ver no dicionário, a palavra basta também tem um outro sentido. A palavra basta, enquanto verbo, ela quer dizer o suficiente ou uma quantia satisfatória. Como o dicionário ainda dá um exemplo prático aqui. Um exemplo prático para a palavra basta. A expressão usada geralmente em receitas culinárias para indicar que a quantidade determinada de determinado ingrediente deve ser aquela que cada um considera suficiente ou necessária. Então, ela pode ter esse sentido de chega, cala sua boca, mas ela pode ter o sentido de basta, isso é o suficiente. É o sentido que eu acho mais coerente. Os discípulos falaram, Jesus, nós temos 2 espadas. E Jesus falou, essa quantia basta, é o suficiente. Eu acho que esse é um sentido mais coerente com o texto. Essa é a interpretação que eu dou. Contrária à interpretação dele. Aí vocês que estão ouvindo, vocês decidam qual que é mais coerente, né? Então, ele usa depois a mesma palavra basta no sentido, né? No próprio texto, com outro sentido. Então, no próprio capítulo de Lucas 22, quando o Pedro já ataca o soldado, ele usa de novo a palavra basta, só que você vê que ele usa diferentemente, né? Fala o seguinte, assim, o que estava ao redor dele, os discípulos, né, vendo o que ia acontecer, perguntaram, Senhor, devemos atacá-los à espada? Quer dizer que eles levaram a espada. Eles entenderam de forma literal e levaram a espada. E observação, diferentemente do que o rapaz disse no vídeo, que o rapaz falou faca, e é a espada. Aí continua, e um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes,
decepando-lhe a orelha direita. Lucas omite aqui que foi Pedro, né? Mas enfim. Mas Jesus interveio. Aí Jesus disse: deixai, basta. E tocando na orelha daquele homem, curou. Então aqui você vê que tem um deixai antes do basta. Para você ver que tem um sentido mesmo. Aqui sim. Basta, chega, para. Mesmo porque o próprio Jesus Cristo disse, lá em João 18, 35 e 36, ele diz o seguinte: disse a Pilatos: acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos certamente teriam pelejados para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é desse mundo. O que Jesus quis dizer é o seguinte: se eu fosse um rei e desse mundo, e eu tivesse um reino nesse mundo, eu não teria pedido para Pedro parar. Eu não teria falado para Pedro embanhar a espada. Eu pedi para Pedro embanhar a espada porque meu reino não é desse mundo. Mas se meu reino fosse desse mundo, meus 12 discípulos, meus 12 apóstolos, eles lutariam por mim. Os apóstolos teriam lutado sim, cada um com uma espada até a morte para defender ele. Praticamente metade do vídeo, né? O embasamento dele é praticamente todo feito em cima da doutrina social da igreja. E então ele se baseia praticamente em cima da doutrina social da igreja. Inclusive ele diz que a doutrina social da igreja hierarquicamente está acima do catecismo da igreja. Você vê como que ele chega a afirmar. Ele diz que o Papa, para mudar a doutrina social da igreja, tem que convocar um concílio. Então eu acho que ele não sabe muito bem o que é a história da doutrina social da igreja, como que ela foi formulada, entendeu? Ele está precisando se informar melhor. A doutrina social da igreja é uma compilação de vários tratados teológicos ali, em torno do quê? De nações, Estado, sociedade. Então, a doutrina social da igreja, ela não trata do tema do católico enquanto indivíduo, enquanto pessoa particular. A doutrina social da igreja, no que diz respeito a armamento, que ele usa no texto dele, está se referindo a estado de guerra, está se referindo a nações, a uma nação guerreando com a outra. Quando a doutrina social da igreja fala em combater o armamento, a corrida armamentista, está se falando disso, de um estado, de uma nação lutando contra a outra. Não está tratando do católico enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Então ele usa o texto da doutrina social da igreja, que fala de estado, de nações e de guerras entre nações, para tratar de um tema que é o católico enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Então ele está usando um texto errado, de forma errada. A doutrina social da igreja não cabe aqui nessa discussão, porque a doutrina social da igreja está falando de estados e de nações, e de guerra entre nações. Não está falando do pai de família na casa dele ter uma arma para cuidar da família dele, para praticar a legítima defesa da casa dele. A doutrina social da igreja não fala disso. Então, boa parte do vídeo dele é baseado em cima da doutrina social da igreja, mas não procede. E quem quiser se inteirar mais, abre a doutrina social da igreja e lê lá o capítulo 72, o capítulo 73, o capítulo 508 e o capítulo 511. A segunda fonte dele, né, é um Twitter do Papa Francisco dizendo: nós realmente queremos a paz, então vamos banir as armas para não ter que viver no medo da guerra. Então essa é a outra fonte que ele colocou. Aí eu fui atrás dessa fonte, cliquei lá no link e achei esse Twitter do Papa aqui. Então lá o Papa escreveu lá: nós realmente queremos a paz, então vamos banir as armas para não ter que viver no medo da guerra. É uma declaração, é um Twitter do Papa. Isso aqui não é nenhuma encíclica, não é nenhuma bula papal, não é nenhuma declaração ex-cátedra. É um Twitter que o Papa falou bobagem. Porque se o Papa realmente quisesse acabar com as armas, a primeira coisa que ele tinha que fazer é acabar com a guarda suíça, andar sem segurança particular,
Dê exemplo, meu Papa. Se você quer acabar com as armas, comece acabando com as armas do Vaticano. Então essa primeira fonte dele eu discordo. Eu acho que eu tenho, não é que eu tenho autoridade, mas eu tenho a autorização para discordar, porque afinal de contas é um Twitter. É um Twitter. E eu acho que nesse Twitter o Papa foi infeliz. Ele tweetou que a gente deve acabar com as armas. E ele anda rodeado por 14 seguranças armados dentro de um carro blindado. Então, a segunda fonte dele tá lá. Papa Francisco muda o parágrafo do Catecismo da Igreja sobre pena de morte. É aquela coisa que a gente já tratou aqui várias vezes, né? Papa ter mudado o Catecismo da Igreja. Enfim, isso é pena de morte. Eu não sei o que tem a ver com legítima defesa, com posse e porte de armas. Então, nem vou comentar muito isso aí, né? Vamos pular para o próximo aqui. Ele colocou também a mensagem do Papa João Paulo II às Nações Unidas para o desarmamento. Então, e novamente, o Papa nessa declaração, o Papa está se referindo ao quê? À guerra, a Estado, a países, a nações. Então, ele fala o seguinte: o ensinamento da Igreja Católica é, portanto, claro e coerente. Deplora a corrida aos armamentos, pede pelo menos uma progressiva redução mútua e verdadeira, assim como as maiores precauções contra os possíveis erros no uso de armas nucleares. Ao mesmo tempo, a Igreja reclama para cada nação o respeito da independência, da liberdade e da legítima segurança. Então, nessa declaração para a ONU, que o rapaz colocou na descrição do vídeo dele, novamente, o Papa está se referindo a nações. Quando ele fala em armamentos, ele está se referindo por exemplo, bombas atômicas, armas nucleares, como está no texto ali. Ele não está falando do armamento do civil, da pessoa, meu irmão. É uma declaração para a ONU se referindo às nações, aos países, a armamentos bélicos de guerra. Não um senhorzinho que está lá na zona rural, longe da civilização, com 38, com uma garruchinha, calibre 12. O Papa não está falando para esse cidadão lá que está com 38 na casa dele. Ele está falando para países que estão com bombas atômicas. E quando ele fala em frear, combater o armamento, combater a guerra armamentista, ele está falando disso. Para um país parar de ter 200 ogivas nucleares, o outro ter mais 150 ogivas nucleares, e um outro lá tem não sei quantas bombas atômicas. É isso que o Papa está dizendo. Para combater esse tipo de armamento. E não o 38 do senhorzinho de 70 anos que está lá no sítio dele. Outra fonte que ele colocou na descrição do vídeo dele. Bento XVI. Aí ele coloca entre aspas. Em nome de Deus, deponham as armas. Aí eu fui lá, né? Cliquei no link que ele deixou, fui lá ver o que Bento XVI falou. Né? Bento XVI falando para depor as armas. Se você for ler a matéria, fala o seguinte: o pontífice afirmou que a situação cada vez mais grave e trágica no Oriente Médio está produzindo centenas de mortos, cidades e infraestruturas destruídas, enquanto nos corações de muitos parece crescer o ódio e o desejo de vingança. Então, o Papa Bento XVI ele está se referindo a uma situação específica, que é a guerra no Oriente Médio. Ele está falando para as pessoas que estão guerreando no Oriente Médio, para o ISIS, o Estado Islâmico. Ele está se referindo a essas pessoas, para essas pessoas deporem as armas. Entendeu? Novamente, o Papa Bento XVI não está falando para o senhorzinho que está lá no sítio que tem um 38 velho enferrujado. Não está falando para esse cidadão. Eu não vou falar que é desonestidade, né? Eu não vou chamar o rapaz de desonesto. Mas você vê que é um pouco meio incoerente, né, Cláudio? Não faz sentido isso. Bento XVI está falando da guerra no Oriente Médio e ele vem falar como se Bento XVI estivesse falando para mim e para você. Papa Francisco pede o fim do comércio de armas. E outro link fala, eliminar o comércio de armas, né, oração do Papa Francisco. Aí eu cliquei no link, novamente, foi aqui para a página da Aletheia. Aí a página tá falando sobre um vídeo que o Papa Francisco gravou. Aí tá bom, vamos ver o que o Papa disse no vídeo. Eu não vou passar o vídeo aqui porque não sai o som para vocês aí. Mas eu transcrevi o que o Papa falou no vídeo.
Então, no link do cidadão, ele está falando para combater o comércio de armas. Só que no vídeo que está lá no link, o Papa diz o seguinte, veja bem o que o Papa fala no vídeo, e aqui eu encerro, né? É uma absurda contradição falar de paz, negociar a paz e, ao mesmo tempo, promover ou permitir o comércio de armas. E sempre fica a dúvida, uma guerra aqui, outra guerra ali, será realmente uma guerra por problemas ou uma guerra comercial para vender armas no comércio ilegal e para enriquecer os comerciantes da morte? Acabemos com essa situação. Rezemos todos juntos pelos responsáveis das nações, para que se comprometam decididamente em pôr fim ao comércio de armas, que provoca tantas vítimas inocentes. Novamente, o Papa está se referindo a guerras, nações. Ele está se referindo ao comércio ilegal de armas. Ele está se referindo a, por exemplo, um presidente que fabrica armas, usa aquelas armas lá na guerra e depois ele pega e vende aquelas armas para milícias, para movimentos de guerrilha, para movimentos terroristas. O Papa não está se referindo a gente. O Papa está se referindo a guerra entre nações. O Papa está pedindo para acabar com o comércio de armas proveniente de guerras. Armas de guerra. É um presidente vendendo arma para outro. É um presidente vendendo arma para o ISIS. É um presidente vendendo arma para o Hezbollah. É o presidente de um país vendendo arma para o Estado Islâmico. É isso que o Papa está querendo dizer no vídeo dele. Depois vocês podem assistir o vídeo. Vocês vão ver da própria boca do Papa. Ele está dizendo isso. Então, todas as fontes, todos os argumentos que esse cidadão usou no vídeo dele, diz respeito a nações, diz respeito a guerras. Guerra não está falando do civil, não está falando do católico como pessoa, não está falando da sociedade civil, está falando de Estado, de nações. Então a igreja, ela não incentiva ninguém a ter arma, mas ela também não proíbe. É isso que, se você for ser honesto, quando você for fazer um vídeo sobre esse tema, é isso que você tem que dizer. A igreja não incentiva, mas ela também não proíbe. Se ela não proíbe, você tem o direito de usar. Ah, ele fala no vídeo dele, mas é ilícito. Eu pergunto para você, meu irmão, se um ladrão, se você vê que uma pessoa vai matar a sua esposa ou seu filho, você vai optar pelo mal menor ou não? Você vai pensar assim, eu não vou sacar da minha arma e dar um tiro na cabeça desse filho da puta, porque isso é ilícito. Eu vou deixar ele matar a minha esposa, eu vou deixar ele estuprar minha filha, porque se eu der um tiro na cabeça desse filho da puta, vai ser algo ilícito, eu vou estar pecando. Ou você vai falar, não, mesmo sendo ilícito, eu vou matar esse filho da puta e depois eu me confesso com o padre. Que é isso que a gente tem que fazer. Tem que deixar de ser frouxo. Deixar de ser católica jujuba. Então, para de ser um católico frouxo, jujuba. Se um ateu vê você falando desse jeito, como o Marcos Lemos falou no vídeo dele, se um ateu vê você falando assim, ele vai achar ridículo. Ele não vai querer participar dessa igreja. Eu não iria querer participar de uma igreja dessa. Graças a Deus eu sou católico. Eu tenho instrução. Eu tenho o dom do discernimento. Graças a Deus eu sei assistir um vídeo desse e notar que esse cidadão não está sendo coerente com o ensinamento da igreja. Mas uma pessoa que não tem a instrução que eu tenho e vê um vídeo desse, nunca ele vai querer ser católico. Nunca. Como eu posso chegar para uma pessoa, Cláudio, e falar, se converta à minha religião católica? Mas só que é o seguinte, tem um detalhe. A minha religião católica proíbe você de praticar legítima defesa. Se você vê um cidadão pelado em cima da sua filha na sua cama, em cima da sua esposa, você não tem o direito de quebrar a cabeça dele. Você não tem direito de agredir ele, bater nele. Se você tiver uma arma e um rapaz estiver roubando seu filho com a arma apontada para a cabeça do seu filho, você não tem direito de dar um tiro na testa do filho da puta.
Então, se você se converter à minha igreja, você vai ter que seguir essa regra. Ninguém vai se converter. Eu não me converteria. Eu não me converteria. Se hoje o Papa falasse, ó, todo católico está excomungado se praticar legítima defesa, cara, sinto muito. Provavelmente eu deixaria de ser católico. Sinto muito. Eu seria excomungado. E depois eu ia rezar para Deus ter misericórdia na hora do meu julgamento lá, no meu juízo. Que eu não tenho esse espírito de covarde, de cordeiro. Eu não tenho. Eu não tenho esse espírito de covarde. Eu não tenho. Então, você que está assistindo a gente aí, por favor, não tenha esse espírito de covarde, cara. Não tenha.